Muito bem, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo, que é o conceito mais fundamental de todos, o Estado. Ok, o que é o Estado, afinal? Pensa nele como a estrutura de um prédio, sabe? É a parte permanente de um país. É o Brasil como entidade, que é reconhecido lá fora no cenário internacional e que organiza a nossa vida aqui dentro. Essa base, essa estrutura sólida, onde o governo e a administração vão trabalhar. E para um Estado existir de verdade, ele precisa obrigatoriamente de três elementos que não se separam. Primeiro, o povo, ou seja, nós, as pessoas. Segundo, um território, que é o nosso espaço físico, o mapa do Brasil. E terceiro, um governo soberano. E essa palavra soberano é chave. Soberania quer dizer que dentro das nossas fronteiras, quem manda é o Estado brasileiro. Ele tem a palavra final e não precisa pedir permissão para ninguém de fora. Agora, um ponto importantíssimo. Com o tempo, surgiu uma ideia fundamental: o Estado de Direito. O que isso quer dizer na prática? Simples. O mesmo Estado que cria as leis também precisa obedecer a essas leis. Ninguém, absolutamente ninguém, nem o presidente, nem o juiz, nem o próprio Estado está acima da lei. Isso é simplesmente um dos pilares da nossa democracia. E como é que esse poder todo do Estado se manifesta? Bom, ele se divide em três grandes funções. A primeira é a função legislativa, que é a de criar as leis que organizam a vida de todo mundo. A segunda é a função jurisdicional, que entra em cena para resolver os conflitos, com base no que diz a lei. E a terceira é a função administrativa, que é basicamente colocar a mão na massa e fazer as leis acontecerem no nosso dia a dia. E aqui a gente tem um ponto genial do nosso sistema, a separação dos poderes, o famoso sistema de freios e contrapesos. Olha que interessante. Cada poder, legislativo, executivo e judiciário, tem a sua tarefa principal, a sua função típica. Mas para um não mandar mais que o outro, eles também exercem de vez em quando funções dos outros. Por exemplo, o poder executivo, que administra, pode criar uma lei como uma medida provisória. Isso serve exatamente para garantir o equilíbrio e evitar que um poder se torne, digamos, absoluto. Certo. Então, se o Estado é a estrutura, o navio, quem é que está no leme dirigindo esse navio? É aí que entra o nosso segundo conceito, o governo. O governo, então, é o centro de comando, o cérebro da operação. Mas aqui está a grande diferença para o Estado. O governo é temporário, ele é transitório. É aquela liderança que, durante um tempo, vai definir o rumo do país, as metas, as políticas públicas. Pensa no presidente e seus ministros, por exemplo. Eles são o governo, mas eles não são o Estado. E essa liderança, o governo pode se organizar de jeitos diferentes. No Brasil, o nosso sistema é o presidencialismo. O que isso quer dizer? Que a mesma pessoa, o presidente da República, acumula duas funções. Ele é o chefe de Estado, ou seja, ele representa o Brasil lá fora, e ele também é o chefe de governo, ou seja, é ele quem comanda a máquina administrativa aqui dentro no dia a dia. É um dois em um. Ok, já temos a estrutura, que é o Estado, e temos o comando, que é o governo. Mas, e quem de fato executa as ordens? Quem faz o trabalho acontecer? Bom, esse é o papel da administração pública. A gente pode pensar na administração pública por dois ângulos. O primeiro é o sentido subjetivo, que responde à pergunta quem é a administração? Ou seja, estamos falando das pessoas, dos órgãos. O segundo é o sentido objetivo, que responde à pergunta o que a administração faz. Aqui o foco são as atividades, as tarefas. Então, vamos olhar para o quem. Essa máquina administrativa se divide em duas grandes partes. A administração direta, que são os órgãos que estão ali coladinhos no comando central, como os ministérios e as secretarias. E tem a administração indireta, que são entidades criadas para cuidar de assuntos específicos, com mais autonomia. Bons exemplos são o INSS, que cuida da aposentadoria, ou as universidades federais. Certo, agora vamos para o quê? O que a administração faz no nosso dia a dia? Bom, ela presta serviços públicos, como saúde e educação. Ela também fiscaliza usando o chamado poder de polícia. E atenção aqui, poder de polícia não é só a polícia na rua. É a Anvisa fiscalizando um remédio, é a prefeitura fiscalizando uma obra, é o poder de impor regras para garantir o bem de todo mundo. Além disso, ela também incentiva atividades importantes e atua na economia. Chegou a hora de juntar todas as peças. Vamos agora montar esse quebra-cabeça de vez para que esses três conceitos fiquem cristalinos na nossa mente. Essa frase aqui é uma ótima analogia. Pensa assim, o Estado é a casa, é a estrutura que está sempre lá, permanente.
O governo é o arquiteto que chega, faz um projeto de reforma, mas ele é temporário. Depois de um tempo, vem outro arquiteto com outras ideias. E a administração pública? É a equipe de construção. São eles que executam a obra e cuidam da manutenção da casa todos os dias, não importa qual arquiteto esteja no comando. E esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta. O Estado é permanente, é amplo, engloba tudo. O governo é transitório, é político, é o centro de comando que muda a cada eleição. E a administração? Ela é permanente também, mas é técnica, é o aparato que executa. Ou seja, os governos passam, mas a administração pública fica, garantindo que os serviços continuem funcionando para todos nós. E, finalmente, chegamos a uma questão fundamental. Agora que essa estrutura toda ficou mais clara, como é que a gente, como cidadania, pode fiscalizar as ações da administração pública de forma mais eficaz? Porque, no fim das contas, entender essa divisão de tarefas é o primeiro passo. Saber quem é responsável por cada coisa nos dá o poder de cobrar, de fiscalizar e de lutar para que as políticas públicas atendam de verdade ao interesse de toda a sociedade.